Olá, galera do YouTube, tudo bem? O tópico de hoje, o tema que a gente está falando nessa semana no Comex da Prática é câmbio. Um tema muito importante e pouco abordado, principalmente na classe dos empreendedores. Bom, como todo mundo sabe, as operações de importação e exportação aprofundam as relações econômicas entre os países. Dentro dessas relações econômicas, há a troca financeira e cada uma delas é feita em uma moeda diferente. Então, todo profissional de comércio exterior e também os empresários e empreendedores do ramo precisam entender muito bem e aprender a gerenciar as suas finanças internacionais. Este é o tópico do vídeo de hoje. Não esqueça de dar o seu like ao final, de se inscrever no nosso canal do YouTube e de deixar aqui o seu comentário, caso você fique ainda com alguma dúvida ao final do vídeo. Vamos lá? Quando a gente está trabalhando em uma operação de comércio exterior, é comum você ouvir falar contrato de câmbio. Bom, as operações de câmbio dentro das atividades de Comex, elas se dividem em 3 etapas: a contratação, a negociação e a liquidação. A contratação, quando a moeda internacional é convertida na moeda daqui do Brasil. Essa operação ela é feita por uma instituição financeira autorizada, no caso aqui é o Bacen, o Banco Central, e nesse processo a mercadoria, que a gente chama de divisa, é a moeda e o Bacen é o comprador. O fechamento de câmbio, essa expressão, ela significa que você contratou aquele serviço. Fechamento de câmbio significa contratação. Na exportação, esse fechamento pode ser feito até 180 dias antes do embarque e, em alguns casos, como importações de amostras, demonstrações, você não precisa fazer um contrato de câmbio. Existem alguns tipos de contrato. Na exportação, por exemplo, existe o tipo 1, na importação existem os tipos 2 e 4, transferências tipos 3 e 4, operações de compra e venda entre agentes autorizados são os tipos 5 e 6, alterações de contratos são os tipos 7 e 8 e os cancelamentos os tipos 9 e 10. Cada um desses tem uma função e se você quer saber mais sobre cada tipo de contrato de câmbio, você pode procurar as instituições autorizadas e saber mais sobre eles. A segunda fase é a negociação. No caso da exportação, é quando o exportador mostra os documentos relacionados ao embarque das mercadorias ao Banco Central, e aí o Banco Central pode fazer a cobrança ao exterior. No caso de importação, o banco recebe a cobrança internacional e o importador precisa efetuar o pagamento desses valores. A liquidação, que é a terceira fase, é o que o nome diz. É quando a operação vai ser liquidada, vai ser encerrada. É a última fase e acontece quando se efetiva o envio da moeda, das divisas, para os bancos do importador ou do exportador. Agentes de câmbio. Quem aí já ouviu falar esse termo? Agentes de câmbio são aqueles que estão envolvidos nas operações de comércio exterior na parte do câmbio. O primeiro agente é o Banco Central, o Bacen. É a instituição reguladora para esse tipo de atividade. E o segundo são as instituições financeiras autorizadas a comprar e a vender moedas, que são os bancos e as corretoras. Outro tópico super importante, os regimes cambiais. É aí que mora o perigo. Por quê? Você precisa estudar a forma do seu negócio, como que você vai organizar e gerenciar suas finanças internacionais para evitar que você sofra com as oscilações das moedas. Existem 2 tipos de regime. O fixo, quando é definido pelo Bacen, pelo Banco Central, e o flutuante, quando o valor se altera conforme o mercado. O câmbio fixo é um câmbio previsível, porém, nesse caso de regime fixo, para proteger esse valor congelado, o Bacen precisa lançar uma quantidade maior de moeda, contribuindo para que o dinheiro perca o seu valor e a inflação se imponha. No câmbio flutuante, o Bacen deixa que o mercado influencie e decida a taxa de câmbio. Então, o valor da moeda torna-se imprevisível e os preços se ajustam mais facilmente às condições econômicas do mercado. Porém, ela pode oscilar para muito mais ou para muito menos. Aí depende do seu negócio, depende da sua operação. Para você saber se você vai sofrer muito ou vai sofrer pouco com essa oscilação da moeda.
Já o câmbio fixo deslizante, que foi um regime adequado para controlar a inflação de 95 até o ano de 99, só fazendo um parêntese em relação a esse tipo de regime. Nesse caso, o Bacen determinava um valor limite para controlar a alta e a queda do câmbio. Caso o dólar ultrapassasse esse limite imposto pelo Bacen, ele usava as reservas de dólar no país para forçar uma queda nos preços. Segundo ponto, super importante, modalidades de pagamento. Por que é importante? Porque vai mexer com o seu caixa. Pode ser antecipado, que o nome mesmo já diz, você paga antes do embarque. Pode ser à vista, com cobrança por meio de um documento, ou pode ser a prazo, no dia do vencimento do saque, quando o importador efetua a liquidação. Uma outra opção é a carta de crédito, que é um documento de garantia internacional emitido por uma instituição bancária, né, uma instituição financeira a favor do exportador. Isso é muito utilizado. E tem algumas formas de financiamento que eu vou explicar melhor para vocês agora. Existem três formas, né, três tipos de contrato. O ACC, que é a antecipação sobre o contrato de câmbio, que é efetuado no pré-embarque. O exportador consegue um valor com um banco de um adiantamento equivalente ao valor do contrato de câmbio. E aí o exportador pode efetuar esse pagamento até 360 dias após o embarque, quase um ano depois, né? E o importante é que nessa modalidade a taxa de câmbio ela é fixa, ela fica congelada. Tem o ACC indireto, que o exportador indireto, como fabricantes de insumos de montagem, enfim, usados na exportação, eles financiam as suas operações nos mesmos moldes do ACC direto. O ACE é o adiantamento sobre cambiais entregues. É muito semelhante ao ACC, mas ele é contratado durante a comercialização ou depois do embarque. Ele não é contratado antes, pré-embarque, como o ACC. E ele tem um prazo de até 390 dias para quitação, né, depois do despacho. E são esses os três modelos de contrato de câmbio que são mais utilizados hoje no comércio exterior. E aí a grande pergunta: como proteger a sua empresa, o seu negócio das oscilações cambiais, principalmente nesse período que a gente está passando de total incerteza no mercado? Essa é uma pergunta que tira os cabelos, né? Faz os cabelos dos empresários ficarem arrepiados, ou quando você não perde os cabelos mesmo. Porque é uma coisa que acontece do nada, a moeda pode subir super amanhã ou cair. Para vocês terem a ideia, um exemplo, na segunda-feira, durante o final de semana e na segunda-feira ficou concretizado que a Califórnia, o estado da Califórnia nos Estados Unidos, segurou as atividades comerciais por lá. Fechou bares, restaurantes, cinemas, enfim. Tudo por conta do avanço do coronavírus. Essa decisão lá no estado da Califórnia afetou o dólar, que operou em super alta, depois de passar três pregões consecutivos operando em queda na última segunda-feira. Então o mercado ficou em polvorosa. Esse tipo de situação que eu digo, como que os empresários podem proteger os seus negócios contra a variação de moeda desse tipo, principalmente o dólar. É muito importante que os empresários, os donos de negócios, os empreendedores e até você, profissional de comércio exterior, entenda que um planejamento estratégico é fundamental nesse caso. Você precisa negociar com corretoras, precisa conversar com os bancos, as melhores formas de negociar suas divisas internacionais. Para as empresas importadoras, é bom quando o dólar opera em queda. Para as empresas exportadoras que estão vendendo, é melhor que o dólar esteja em alta. Bom, dependendo do seu negócio, você precisa fazer a análise de quando que você vai fazer o pagamento das suas divisas, se você pode esperar o dólar abaixar um pouco, se há expectativa para isso. Enfim, são várias análises que você precisa fazer para poder reduzir ao máximo os seus custos e aumentar ao máximo a sua lucratividade. A última dica que eu dou para todos vocês é: fiquem atentos a todas as taxas possíveis de acontecer em um embarque, seja ele aéreo, seja ele marítimo, seja de expo ou de import. Por quê? Por muitas vezes
Eu já recebi mensagens assim de alguns clientes: ué, mas tinha essa taxa para pagar em dólar? Sim, você precisa ficar atento a todos os custos que estão envolvidos no seu processo e a todas as moedas que estão envolvidas nas suas operações. Seja elas daqui, né, do Brasil, seja o real, sejam moedas estrangeiras. Uma última questão que várias pessoas falam comigo também. Frete prepaid, frete collect. Qual a diferença de um para outro? Frete prepaid chama frete pré-pago. O frete é pago lá na origem da carga. É pago normalmente pelo exportador e pode ter relação com o Incoterm acordado na operação de comércio exterior. E o frete collect é o frete a pagar. Ele vai ser pago no destino quando a carga chegar, antes de você fazer a liberação. Você precisa pagar o frete para o armador, por exemplo, para fazer a liberação da carga aqui no destino. Qual que é a diferença de um para outro? Bom, quando você, por exemplo, eu estou fazendo uma importação e o frete do Master BL, o frete que eu preciso pagar para o importador, eu sou um agente de cargas, eu contratei um armador para fazer um serviço para o meu cliente, para trazer a carga de um cliente meu. E aí o frete com o armador é collect. Ele vai ser cobrado no BL e eu vou precisar pagar aqui no destino. Esse tipo de operação é arriscado porque você pode embarcar, por exemplo, a carga com dólar a R$2, sonho, e aí depois dos 45 dias de trânsito, aconteceu um boom no mundo e aí a carga chegou aqui com o dólar a 5,50. Então você vai pagar o frete para o armador com a cotação do dia e aí olha a variação que você vai sofrer, né? A perda que você vai sofrer. Para um agente de cargas, por exemplo, é sempre interessante que o frete seja prepaid, mas algumas origens não permitem esse tipo de modalidade. Porque, pensa, para o exportador, lá para a origem, não vai ser interessante para ele pagar também o frete antecipado. Isso, além dos Incoterms, vai também de uma boa relação entre as partes que estão fazendo o processo. Mas a grande diferença é essa: o prepaid é pago na origem, antes, né, no ato do embarque, e o collect é pago no destino, quando a carga chega no seu porto ou aeroporto. Lembrando que todo master AWB, todo master aéreo, o frete é prepaid. Não existe master aéreo com frete collect. Apenas o house AWB, que é o house do embarque aéreo. Nos marítimos é possível sim ter o Master BL com frete prepaid ou frete collect, vai depender dos termos. O importante que a gente precisa ter na mente, ficar ligado, é a questão da variação cambial. Porque às vezes você, agente de cargas, você paga para o armador com uma taxa, mas você tem um acordo entre você e o seu cliente, né, que era o comprador da mercadoria, de uma taxa menor, por exemplo, que é o que o armador está te cobrando. Então você vai ter uma perda cambial aí. É por isso que a gente precisa ter uma estratégia, tanto para fazer os pagamentos das divisas internacionais e também para cobrar, né, para negociar as taxas que a gente vai cobrar dos nossos clientes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui no YouTube. E se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário também, que eu vou responder a cada um de vocês. Até o próximo. Não deixem de se inscrever no canal, hein, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que é tão bom e muito importante, principalmente para que a gente consiga mensurar e planejar os custos das nossas operações de comércio exterior. Tchau!